Muito bons dias, penso que ainda é bom dia, já boa tarde a todas e a todos. É com muito gosto que aqui estou e a primeira coisa que queria assinalar é o valor que atribuo ao facto de, durante este dia, estarem associadas duas coisas que me parece que nunca devem ser, de facto, dissociadas. De um lado, a reflexão sobre a escola, sobre a educação, sobre os professores, e do outro lado, a reivindicação. E naturalmente que a reivindicação ganha quando se sustenta na reflexão. E portanto, desse ponto de vista, esta iniciativa, a meu ver, mantém uma tradição antiga dos nossos sindicatos, que é de associar a participação dos professores nas políticas de educação com a reivindicação e a luta por aquilo que são problemas mais específicos da nossa classe profissional. Agradeço naturalmente o convite que me foi feito e a confiança em que eu poderia trazer aqui alguma coisa de interessante ou útil para a discussão. Não sei o que sentiram os meus parceiros de mesa, mas eu fiquei ao mesmo tempo agradada e perplexa com o facto de me dizerem que queriam 3 contributos sobre a escola e os professores. Portanto, a mim cabia-me um contributo sobre as escolas e os professores. E quando nós somos colocados assim perante uma liberdade tão grande, ficamos um bocadinho apreensivos com a responsabilidade do que é que vamos escolher para 20 minutos, não é? Porque isto é mais ou menos 20 minutos, penso eu, Isaura, 20 minutos, pronto. 20 minutos não dá para grande coisa e, portanto, os colegas entendam que aquilo que eu vou dizer são apontamentos, se quiserem tópicos, títulos de capítulos ou de artigos, ou seja lá do que for, cada um deles mereceria, portanto, muito tempo e trabalho que eu não vou ter. E, portanto, eu vou ali passar para o pé do computador para poder... Mas posso carregar aqui no momento. Esta. Pronto. Então, sobre o caso da escola, há algumas questões, claro que a nossa vida vai ficando facilitada porque as pessoas que nos precedem, felizmente, antecipam já um conjunto de questões e há aqui muita coisa que já foi dita pelo Almerindo, que foi dita pela Filomena, sobre a qual, enfim, eu coincido, sobre as quais eu coincido e, portanto, não, desse ponto de vista estou, enfim, mais à vontade. Portanto, alguns tópicos sobre a escola. O primeiro tópico que me ocorreu aqui colocar foi o de que a escola só aparentemente é um lugar consensual. Nunca foi um lugar consensual. É claro que todos nós já ouvimos discursos absolutamente entusiásticos acerca da educação, da escola, da importância da formação escolar e, portanto, no plano da retórica, no plano dos discursos, dá a ideia que toda a gente pensa o mesmo acerca da escola e do valor da escola. Não é verdade. Cada um de nós que trabalha numa escola sabe muito bem que ali surgem, aparecem, se projetam expectativas muito diferentes acerca da escola. Desde aqueles que nos tentam convencer de que a escola pode resolver todos os problemas, e é daí que vem, portanto, a tal agenda, o tal conjunto de mandatos de que o Almerindo falava, que de facto, portanto, enfim, nos fazem quase asfixiar diante da grandeza e da pluralidade desses mesmos mandatos, até àqueles para quem a escola vale muito, mas não representa de todo a possibilidade de só por si resolver todos os problemas, até àqueles que sobre a escola têm poucas expectativas e, pior ainda, àqueles que não têm expectativas nenhumas. E é aí que nós nos confrontamos muitas vezes com essa falta de algum valor atribuído à escola por parte de uma parte dos alunos que nós temos nas nossas escolas, que entram ali desesperados com o ar de quem vai para um sítio a que é obrigado a ir, mas que não esperam verdadeiramente nada daquilo que ali se vai passar. E, portanto, este lugar só aparentemente consensual pode ser distribuído, enfim, por muitos outros aspectos e tem naturalmente razões que também podem ser trabalhadas e esclarecidas. Depois a escola, segundo tópico que pensei aqui trazer-vos, é um lugar de tensões e de contradições.
E aqui já foram hoje abundantemente exemplificadas muitas dessas tensões e dessas contradições. Eu aqui diria que vale a pena, a este propósito, portanto, perceber que para lá de tensões e contradições na ordem política, social, cultural, há também aquelas que se inscrevem estritamente no plano educacional e no plano pedagógico. E é com essas que mais de perto os professores têm que lidar no dia-a-dia. Como resolver os dilemas na ordem pedagógica, na ordem educacional? Vou só dar um exemplo. Quando de um lado nós temos, por exemplo, a obrigação de cumprir um programa num certo período de tempo, e do outro lado nos dizem é importante, é fundamental que os alunos façam aprendizagens significativas. E isso às vezes exige mais tempo do que um tempo padrão que foi criado para se cumprir aquele programa. E os professores, cada professor fica naturalmente dividido a esse propósito, no meio dessa contradição entre obedecer a um esquema de gestão do tempo que foi padronizado para o país inteiro ou ter uma gestão diferente das situações de aprendizagem, de maneira a que aquilo que os alunos aprenderem, aprendam de forma significativa, aprendam como deve ser, e não pela rama, pela superfície, pelo velho esquema da memorização. Podíamos aqui desenvolver uma lista enorme de tensões e contradições, eu só fui buscar esta para dar um exemplo que é de certeza da experiência de todos ou de quase todos os que aqui estão. Depois também, outro tópico, penso que hoje, enfim, nos setores de ensino, mais do que noutros, é flagrante, que é a tensão e a contradição entre pensar a escola, a educação, como um dispositivo para o desenvolvimento humano e, por outro lado, ver essencialmente na escola um instrumento ao serviço do desenvolvimento económico capitalista que assumiu nas últimas décadas a feição neoliberal que a gente agora lhe conhece. E, portanto, algumas lógicas destas contradições entraram dentro da escola e é delas que estamos a falar quando, por exemplo, falamos na meritocracia, portanto nos prémios de produtividade que hoje já aqui foram recordados, e sobretudo nessa penetração do mundo da finança, do mundo dos negócios, na direção, na orientação da própria educação. O que é fundamental, o que é que lá tem que ser tratado e o que é que pode ser posto de lado. Depois queria também aflorar, é sempre aflorar, um outro tópico que atualmente me preocupa muito e que acho que nos deve preocupar a todos, que é o desta passagem que se fez da relativização do conhecimento para o relativismo. Todo o conhecimento é válido. O que é conhecimento? Conhecimento pode ser apenas opinião. É o caso do Presidente da América, o celebérrimo Trump. Todos os dias ele contraria os factos, chamando-lhes fake news, quando não lhe convém. São notícias falsas. Todos os factos são notícias falsas, desde que não sejam no interesse dele. E, portanto, há aqui uma lógica que ele segue, mas que infelizmente não é só seguida por ele, não é? Que é a ideia de que todo o conhecimento é igual a todo o conhecimento vale por igual. No passado eram as grandes narrativas das certezas absolutas, eu não sei que passado foi esse, porque eu estou como o Almerindo, eu também me inscrevo mais nos modernos e muito pouco nos pós-modernos, porque eu não sei que passado foi esse, porque aquilo que é característico da ciência é a revisão, é a mudança, é o sabermos a todo o tempo que aquilo que sabemos num dado momento não vale para a eternidade, é revisível. Vai ser mudado, vai ser ultrapassado. E isto é que fez do conhecimento científico. Quando agora me dizem que o conhecimento científico que havia era de umas grandes narrativas que proclamavam verdades universais e eternas. Nunca havia esse conhecimento com o epíteto científico. E que agora, portanto, é que nos abrimos à complexidade e à diversidade, parece-me tudo isso um tanto estranho, para não dizer pior. Agora, nas escolas, nós somos confrontados hoje em dia com verdades
de diferente origem, natureza, portanto toda essa proliferação enorme, e felizmente enorme, da informação. Agora, como transformar isso em conhecimento válido? Como ajudar os nossos alunos, efetivamente, a distinguir aquilo que é conhecimento fiável e o que não é? O que não é de todo conhecimento, o que é mera crença, mera opinião e interesse particular. E as escolas vão confrontar-se cada vez mais com esta, digamos, confrontação, não é? Para repetir a palavra, entre estas várias formas de estar no mundo. E já não quero ir para outras ainda mais extraordinárias, como pensar que a história da humanidade só se deve narrar por conta da Bíblia, e portanto tudo o que não estiver na Bíblia é uma notícia falsa, não é? Portanto os cientistas estão cheios de notícias falsas, já nem quero ir para aí. E finalmente um último aspecto, que não sei se já corresponde à experiência de alguns de vós, que é o desta passagem, ou pelo menos convivência, entre a escola presencial e a escola virtual. Portanto, cada vez mais, em alguns segmentos, nós vamos tendo experiências de e-learning, de be-learning, e há aqui um admirável mundo novo que as tecnologias digitais hoje nos permitem para a comunicação. A questão que eu aqui coloco, e que acho que deve ser equacionada também, é o que é que nós ganhamos quando usamos estas tecnologias e o que é que eventualmente se perde quando a situação de trabalho deixa de ser presencial e passa a ser virtual, mesmo quando nós nos esforçamos para constituir grupos, equipas, etc., muito articuladas, coesas, empenhadas, cooperativas. Perde-se sempre alguma coisa ou pode não se perder coisa nenhuma? Portanto, eis aqui alguma coisa sobre a qual vale a pena ir pensando, porque cada vez mais, naturalmente, nós vamos ter experiências desta natureza. E, portanto, a este propósito das reflexões, de algumas reflexões mínimas sobre a escola, eu creio que nós temos todos que nos interrogar sobre quais são as responsabilidades dos professores enquanto cidadãos, que é uma dimensão que nós muitas vezes esquecemos, e depois enquanto profissionais. E aqui, a propósito, enquanto profissionais, eu creio que nós, professores, devemos defender, com certeza, a participação de todos nas discussões sobre educação, mas reivindicar para nós um lugar que tem que ver com o nível de informação, de conhecimento, de intervenção que nós temos, perdão, que não é o do comum dos cidadãos, e, portanto, a nossa voz deve ser escutada, no mínimo, com muita atenção. Continuando rapidamente, para interrogar a questão da profissão e do estado da profissão, dizia-vos eu que um esquema possível para pensar a profissão é ir àquelas categorias em que a maior parte dos autores que se ocupa desta matéria tem coincidido. 6 categorias parecem merecer mais frequentemente a adesão. Depois há outros modos e outros traços, outras dimensões que outros autores vão buscar. A este propósito, portanto, eu creio que já aqui foram hoje, e particularmente agora refletidas pela Filomena, as questões relativas à motivação. Muitos chamam-lhe vocação, eu prefiro falar em motivação, mas acho que este traço é um traço essencial. Motivação que, naturalmente, ao contrário das vocações, não nasce connosco, não é tida como inata. Motivação que nasce num determinado momento, que pode e deve, gostaríamos todos, que ao longo do desempenho profissional aumentasse, mas que sabemos que às vezes diminui. E às vezes até vemos casos em que a motivação para o desempenho profissional desapareceu por completo. E as pessoas arrastam aquele fardo de ser professor a duras penas, às vezes com a falta de saúde, que com isso também vem, o mal-estar, a exaustão, e, como também já hoje aqui foi dito, todos somos responsáveis por, em alguma medida, alimentarmos as motivações uns dos outros.
Ou seja, os espaços de trabalho, os espaços de colaboração também têm que ser espaços de refrescamento, de nos ajudarmos e ajudarmos outros a ver cotidianamente, regularmente, o que é que se pode fazer de melhor, o que é que se pode fazer de diferente e, sobretudo, manter viva a ideia de que ser professor vale a pena, mesmo quando é difícil, como nós vamos percebendo. Portanto, fazer o que for possível para sustentar e, se for o caso, fazer aumentar a motivação profissional. Não é fácil. Portanto, do ponto de vista extrínseco, das motivações extrínsecas, nós todos somos convidados a nos desmotivarmos. Então nós temos que ir encontrar a fonte de motivação no outro lado. Não pode ser pelo salário que não nos pagam, não pode ser pela estabilidade de emprego que está, enfim, fortemente erosionada, não pode ser por nada dessas razões externas. Dirão, mas quer dizer, não se pode fazer a divisão em 2 de cada professor. Claro que não. A questão é qual é o balanço que nós fazemos entre o sentido de serviço aos alunos, à sociedade e, por outro lado, os maus tratos de que somos vítimas. E vou para o segundo traço, que é o da orientação. Isto é, o que é que nos orienta na profissão? São esses, enfim, tratamentos que nos dão como funcionários, ou são os ideais que nós cultivamos sobre a educação, o ensino e particularmente a atenção e o cuidado com os nossos alunos. Eu creio que, como já foi aqui hoje também dito, a maior parte dos professores faz aqui uma distinção muito clara e não faz pagar aos seus alunos os custos desses maus tratos a que eventualmente o grupo profissional está a ser sujeito. Consegue fazer a separação. Alguns não conseguiram. Alguns começarão a desmotivar-se, a andar para trás e a ter menos apreço pelo aluno, pelos alunos que lhes são confiados. Terceiro aspecto fundamental da radiografia da profissão, a formação especializada. A formação especializada, enfim, que está na origem, que é o sustento da nossa profissionalidade, é aquele conjunto de qualidades que alguém tem que não são partilhadas pelo comum dos mortais, porque, no caso, os professores passaram por uma formação especializada. Ainda hoje há quem conteste que seja preciso ter formação para ser professor, ainda há quem pense que basta saber a matéria, veja-se o caso do Nuno Crato, ainda recente, enfim, que fez tudo o que pôde para alimentar esta ideia, mas ela não é a ideia ganhadora, não é? Portanto, à medida que a complexidade do trabalho aumenta, cada vez mais se percebe que esta formação especializada é necessária. Agora, tenho aqui um aspecto crítico a assinalar, é que os nossos sindicatos, o meu, o vosso e acho que todos os outros, se têm descuidado um tanto a propósito da formação. Não há uma palavrinha sobre a formação inicial. Hoje foi aqui feita uma proposta que vale a pena discutir, deve ser ou não mais exigente nas condições para acesso aos cursos que formam professores. Eu espero vir a ver alguma reação do ponto de vista da organização sindical sobre isto, mas não só. Quer dizer, o que é que hoje é o conteúdo da formação especializada? É verdade que conseguimos uma grande vitória, que foi que essa formação inicial corresponde ao grau de mestrado, coisa que não estava à partida prevista, não é? Portanto, foi preciso uma luta para impor isso. Isso foi imposto. Agora, a questão que nós temos que nos colocar é, está bem, agora é um mestrado. O que é que isso significa? Em termos da qualidade da preparação dos futuros professores. Até que ponto está a haver, como já aqui foi hoje dito, uma sobreestimação da didática e uma perda relativa das ciências da educação? Eu também penso que isso aconteceu. Até que ponto a fase de prática profissional integrada na formação inicial é que deve ser e é realizada como deve ser? Tenho as maiores dúvidas sobre isso. No entanto, nós temos descuidado. Nós, enquanto grupo profissional, temos zelado pouco pelo modo como se acede à profissão. E depois, passados 10, 15, 20 anos, dizemos, pois, há professores que lá na minha escola, enfim, a formação deles, eu não sei onde é que eles se formaram, deve ter sido tudo no particular.
Infelizmente, às vezes não foi no particular, às vezes foi no público. Nem sempre é o particular que é a origem de todos os males. Pode ser, mas não tem que ser. Não é? Portanto, estão aqui já algumas coisas bravas para suscitar a discussão. O mesmo podíamos dizer sobre a formação contínua. Depois, outros aspectos fundamentais da formação, enfim, da profissão e da constituição da profissão são a autonomia que, do meu ponto de vista, tem que significar a capacidade para decidir. E para eu ter capacidade para decidir, eu tenho que saber quais as alternativas entre as quais eu posso decidir, porque se eu pensar que só há uma alternativa, eu não decido coisa nenhuma, vou pelo caminho único que eu penso que existe. E a autonomia que tem que ser compaginada com a responsabilidade. Quanto mais autonomia, naturalmente, de decisão a nível da escola, a nível individual, maior responsabilidade há que assumir. E aqui convenhamos que nem sempre os professores gostam muito de assumir essa responsabilidade. E preferem perguntar ao Ministério onde é que está a ordem, o despacho, o decreto, que diga isso, que esclareça o que é que lá na minha escola, afinal, se tem que fazer. E sempre que isto acontece, ou muitas vezes quando isto acontece, há aqui uma cedência dos próprios professores sobre a autonomia que deveriam reivindicar em nome da responsabilidade que não querem assumir. E isto também é uma questão que importa discutir no seio da classe, não pode passar em claro. Depois a organização aqui por organização, entenda-se desde a organização coletiva, como a que os sindicatos representam, até a organização a nível de escola. Como é que estão organizadas as escolas? Estão organizadas de maneira a favorecer o trabalho colaborativo entre os professores ou estão organizadas a pensar só na relação de cada professor com os seus alunos? E o que é que nós podemos fazer a nível dessa organização para a tornar mais participada, mais democrática? O que é preciso fazer em relação ao novo modelo de gestão? Que propostas alternativas? Para que, na verdade, portanto, a escola, desse ponto de vista, reflita uma organização mais aceitável. E, finalmente, a deontologia profissional, de que muitas vezes não se gosta de falar, significa um conjunto de deveres que os professores assumem. Eu penso que todos os professores assumem os seus deveres e os assumem de uma maneira, na maior parte dos casos, importante. Agora, nós discutimos pouco uns com os outros. Os dilemas, porque a deontologia só tem interesse quando nós somos colocados perante dilemas. Não é uma carta de deveres que interessa, é como é que nós atuamos quando temos que colocar em confronto, por exemplo, o ponto de vista de um aluno ou de alguns alunos e o ponto de vista de um colega. Há aqueles que sistematicamente escolhem o colega, nem querem saber das razões. Eu sou colega, ele é meu colega, os professores têm sempre razão. Há quem pense isto. Também há quem pense o contrário. Os alunos têm sempre razão. E também não me interessa saber os argumentos. Deve ter sido o professor que fez disparate. A culpa é dele. Bom, e entre estas, é assim que nós devemos tomar as decisões em matéria deontológica, por exemplo, quando temos que ajuizar, e às vezes temos, destas situações dilemáticas, e há outras, portanto vale a pena interessarmos-nos pelos dilemas profissionais e aprofundarmos isso, porque encontramos desde dilemas de controle, a dilemas curriculares, a dilemas desta ordem ética, enfim, muitos tipos de dilemas que temos que gerir e que, na ausência de regras universais, só podemos gerir bem se gerirmos em conjunto. Isto é, se soubermos discutir estas coisas em grupo e respaldar as atuações individuais naquilo que é mais consensual entre o grupo. E agora quero, muito rapidamente, chamar a vossa atenção para um tema de atualidade. Está aí nas escolas, se calhar até estão aqui colegas que estão em escolas, que estão a discutir, já integradas nesta proposta de autonomia e flexibilidade curricular. Deve haver aqui pessoas de escolas nessa situação, porque acho que já são 200 e tal, ou mais ou menos,
as escolas que entraram neste projeto. Ou seja, está anunciada mais uma reconfiguração curricular dos ensinos básico e secundário. De reforma deixou de se falar, porque desde o tempo do Roberto Carneiro a palavra ficou liquidada e, portanto, nunca mais houve nenhuma reforma. Mas, de facto, houve. E vai haver mais uma. Não se chama reforma. Eu chamei-lhe reconfiguração para não aborrecer nenhum dos autores e o atual Ministério da Educação. Falemos em reconfiguração curricular. E aqui as questões que eu queria trazer é como é que nós, professores, vamos enfrentar mais uma vez, para alguns é mais uma vez, para outros é a primeira vez, este desafio ao seu profissionalismo e profissionalidade que passa por ter voz ativa nesta reconfiguração curricular. Ou vamos fazer aquilo que é muito frequente entre os professores, que é, eu vi ao longo da minha vida, há uma novidade, mas para já só se aplica em 200 escolas, ainda não chegou à minha. Fico a dormir. Daqui a um ano, quando disserem é para generalizar agora a todas, aqui del Rei. O que é que fizeram? O que é que está aqui escrito? Afinal, isto é para fazer. Somos contra. E, portanto, a boa altura, e era para isso que eu aqui trago agora estes argumentos, a boa altura para participar nisto é agora. É agora, quando ainda está em projeto, quando algumas escolas estão a experimentar, saber o que é que lá se passa, o que é que se está a passar com essa experiência. Eu tomo para mim que o currículo é o coração da escola, não é? E que tudo o resto se organiza em torno disto, entendendo eu como currículo o conjunto de experiências de aprendizagem que a escola proporciona deliberadamente aos seus alunos. Por parte do Ministério da Educação, nesta reconfiguração, os documentos que já estão em debate público e que eu acho que todos devíamos debater, mostram um certo medo de mudar, e aparecem coisas muito engraçadas nesses documentos. Portanto, o que é que está a ser feito? Bom, mantêm-se os programas das disciplinas, cá em baixo é a base do esquema, programas das disciplinas, programas que foram sendo feitos, uns em 1991, os últimos em 2015 e depois há programas das datas mais variadas. Portanto, aqui a lógica de currículo desaparece, segmentada, fragmentada por programas de disciplinas. O atual Ministério, penso que está aqui um reflexo de medo, diz, nos programas nós não mexemos. Os programas são os que estão. E até estão lá os programas e as datas de que eles são. Bom, os programas. Sobre estes programas, no tempo do CRATO, 2013-14, foram feitas, apresentadas, impostas as metas curriculares, que aqui toda a gente conhece, não é verdade? Metas curriculares pertencem à vossa experiência coletiva. Pois este Ministério diz, mantém-se as metas curriculares. O tal medo, não vamos mexer em nada, senão vem aí a direita e diz que a gente está outra vez a fazer experiências com os alunos. Então mantém as metas curriculares. Portanto, programas, metas. Depois, para tentar encontrar alguma coisa que desse sentido a isto tudo, houve um grupo de trabalho que produziu o perfil do aluno, e agora já todos conhecemos o perfil do aluno até ao fim do 12º ano, que tem determinadas implicações. E agora, como este edifício já ia alto, houve um outro grupo de trabalho que produziu as aprendizagens essenciais. Já devem ter chegado ao vosso conhecimento, se não chegaram deviam ter chegado. Colegas, por favor, procurem, são de agosto passado e estão disponíveis para toda a gente discutir. E eu espero que os sindicatos ajudem a alimentar esta discussão. Não têm no fim que ter uma opinião, porque entre os professores vai haver as opiniões pedagógicas e educacionais mais diversas, mas podem ser e devem ser um espaço de organização da discussão. E trago aqui, para abrir o vosso apetite, por último, algumas coisas que eu penso que acabam por articular o tal papel da escola e algumas preocupações que tenho sobre a escola com a profissão de professor. Diz-se, por exemplo, no documento das aprendizagens essenciais, a situação curricular em Portugal tem sido marcada
por uma diversidade cumulativa de produção de documentos. Eu penso que não queriam dizer diversidade cumulativa, mas produção cumulativa, mas enfim, o português não será o forte aqui neste documento. A situação curricular tem sido marcada por uma diversidade cumulativa de produção de documentos, em datas e com abrangência distintas, não eliminando incoerências e inconsistências nos últimos 26 anos, acrescida em parte da dificuldade de promover uma macro-reforma curricular no tempo atual. Parecia que aqui os autores estavam lúcidos e estavam a ver aquela pirâmide complicada, assim como eu a apresentei. Não é verdade. Porque a seguir dizem, estes passos iniciais de um currículo que forme cidadãos para as décadas próximas do século XXI, aqui também quereriam dizer as próximas décadas, mas disseram as décadas próximas, é como está lá. Portanto, para as décadas próximas do século XXI, faz de conta que ainda estão para chegar, implicarão, não riam, por favor, mas isto abre o apetite para ver o documento, implicarão a prazo uma reformulação global do currículo. Portanto, daqui a algum tempo, a prazo há de se fazer uma reformulação curricular, não é agora não. Nestes moldes, integrando ou reconvertendo gradualmente os múltiplos e sobrepostos referentes que se têm acumulado, dificultando uma melhor racionalização do trabalho dos professores e das escolas e a mais efetiva aprendizagem de todos os alunos. Portanto, está mal o que está, mas não vamos mexer em nada, vamos pôr mais um chapelinho. Agora é as aprendizagens essenciais. E ainda dizem isto também. Esta transformação no plano curricular, então agora será uma transformação, assume-se como gradual e participado. Aqui o gradual, o problema é quais passos estamos a dar para onde. Existindo o cuidado de manter os referentes curriculares existentes, enquanto se processa uma reconstrução curricular a prazo. Pronto, a partir daqui, eu não vou continuar a apresentar mais umas coisas que ali tinha, porque o tempo já foi ultrapassado largamente, e a vossa paciência provavelmente também, mas o que eu queria dizer é o seguinte, estas questões não são menores, elas estão no coração da escola e são importantes na definição da profissão docente. Eu gostaria muito que, com este caso de atualidade, as escolas, os professores se mobilizassem para discutir o que é que de facto deve ser o currículo, como deve ser orientado, até que ponto esta experiência que está em curso tem aspectos válidos e outros que talvez não o sejam, e portanto, independentemente de a vossa escola estar diretamente implicada na experiência, acompanhá-la e discuti-la. E creio que isso já será, nos tempos que correm, um serviço importante para não continuarmos a viver de fracasso em fracasso no que respeita às chamadas reformas curriculares, reestruturações curriculares, qualquer coisa curriculares, agora transformações curriculares. Fico por aqui. Obrigada.